Fala criativos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal ADM Web. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje a gente vai falar sobre as principais, não vou falar melhores, né, mas as principais ferramentas para inteligência, né, artificial para design. O pessoal tem pedido bastante para fazer um vídeo mais voltado a isso, tá bom? Lembrando que a ordem que tá aqui não é porque é melhor ou pior, tá bom? Só coloquei numa ordem aqui. São 10, né? São 10 ferramentas. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. São 10 ferramentas aí que vocês podem. Que vai ajudar vocês a, a melhorar, né? As suas artes, melhorar a entrega, ser mais produtivo, ter resultados melhores, tá bom? Então a gente vai falar sobre 10 ferramentas aqui. Então, se não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, beleza? E ativa os sininhos aí para receber notificações. E manda esse vídeo para mais gente aí, tá bom? Vamos lá, a primeira que a gente vai falar é sobre o Midjourney, tá bom? Hoje ela é a melhor, né? Geração de imagem aí, né? De inteligência artificial do mercado. Pode ter outras, sim, mas acho que essa provavelmente é a melhor, tá? Pelo menos é a que eu mais uso, tá? Você pode utilizar ela pelo site aqui, se você gera, acho que acima de 3.000, para quem tem o Midjourney, e pode usar pelo Discord. Vamos fazer pelo Discord. Um ponto bem, não vou falar crítico, mas um ponto bem importante dele é que para a gente gerar imagem, a gente precisa utilizar o quê? Inglês, né? Então, uma forma fácil é a gente usar o Google Tradutor, certo? Então, vamos dizer que eu quero fazer uma arte aí. Deixa eu ver. Uma arte para um cliente de internet. Então, assim, eu posso fazer uma. Vou colocar foto mesmo, tá? Foto de. Não, vamos fazer ao contrário. Foto de uma mulher de cabelos rosa com fone de ouvido, certo? Centralizado no Canva, com fundo branco do lado, certo? Para que isso? Porque aqui eu coloco, né? Eu tenho um curso de inteligência artificial também, tá? Vou deixar na descrição, caso vocês queiram aprender uma técnica melhor de prompt, essas coisas, tá bom? Mas aqui, ó, foto de uma mulher de cabelo rosa, certo? Fone de ouvido, porque a gente usa bastante nessa questão de internet. Eu quero ela centralizado no Canva para poder facilitar o recorte. E com fundo branco isolado. Por quê? Porque também facilita meu recorte. Então eu vou copiar o prompt em inglês. Vou vir aqui no Midjourney, né? Vou colocar aqui, ó, barra. Imagine. Dar um Ctrl V. Eu vou colocar um parâmetro aqui. Traço, styler. All. É para ele não usar muito a criatividade dele e trazer um pouco mais do realismo, tá? Por quê? Porque eu vou usar a versão 6. Eu vou dar um traço V 6.0, tá? Vou dar um Enter e vamos esperar ele virar. Note que eu não coloquei o tamanho, né? Eu não setei o tamanho do Canva, não setei o tamanho da imagem, na verdade. Eu quero ela mais comprida, maior, quero full screen, que é 16:9, quero 1:1, que seria o 1080x1080. O 9:16, que seria o 1080x1920. Eu vou esperar aí, tá? Ele tá no modo fast, então deve ser um pouco mais rápido. Já tá gerando. Olha lá. O que eu queria, né? Lógico, a gente pode ir fazendo adaptações e melhorias para poder que isso melhore um pouco mais. Mas se a gente parar para olhar aqui a imagem, ela já tá em imagem bem bacana, tá vendo? Bem bacana. Esse aqui cortou um pouquinho. Dá pra gente arrumar isso no Midjourney, mas eu posso arrumar isso também no Photoshop. Mas essa aqui tá muito legal. Eu esqueci de colocar uma coisa, mas eu vou colocar aqui, ó. Mas para vocês olharem, tá bem bacana, tá bom? Pra gente criar uma arte aí de loja de som ou de internet também, porque se usa, né? Podia colocar um controle de videogame também, mas faltou uma coisa aqui, ó. Foto de uma mulher de cabelo rosa, feliz e sorrindo, né? Porque ela tá feliz, certo? Vou copiar aqui o prompt. Posso voltar aqui, ó. Barra. Imagine, né? Eu posso pegar até o prompt aqui, ó, né? Essa parte aqui, ó, dos parâmetros, para não ter que digitar de novo. Como eu falei para vocês, né? Isso daqui
querendo ou não, você substitui um pouco o banco de imagem. Por quê? Porque o banco de imagem, dependendo do banco de imagem que for, ainda mais se for gratuito, como o Pixabay, como o Splash, as imagens são sempre as mesmas, né? Então, assim, se você utilizar uma inteligência artificial para gerar imagem, ela vai ser única, né? Porque ela nunca se repete uma imagem. Ela pode até ficar um pouco parecida, mas ela não se repete, né? Dentro de gerações. Então, com isso, você tem uma arte um pouco mais única do seu cliente. Já tá trazendo um resultado bem mais bacana, tá? Que legal. Olha lá, tá vendo? Então ela já tá sorrindo. Então, olha, eu tenho 4 imagens, né? Tenho 4 imagens e eu posso utilizar na minha arte, né? E fazer arte para o meu cliente ou até para banco de imagem, né? Como a gente faz os nossos projetos para vender, eu posso fazer vários, né? Vários processos. Mas olha que legal ficou a imagem, ficou muito legal. Essa daqui também ficou muito bacana. Não tô vendo nenhuma imperfeição nela, tá? Tá legal, tá bacana. Esse aqui não ficou muito legal, essa parte aqui do fosse uma almofada, né, por cima, mas enfim, dá pra usar. Essa aqui também tá muito legal, essa daqui, ó. E lembrando, né, eu coloquei o cabelo rosa, mas eu posso colocar cabelo preto, cabelo loiro, cabelo ruivo, cabelo azul. Eu posso usar a cor do cabelo que eu quiser, é só eu colocar no prompt. Mas olha que bacana, eu tenho 4 imagens para poder criar o nosso projeto, né? Se eu quisesse criar uma arte para o meu cliente, ou até para fazer meu portfólio, né? Seja no Behance, seja no Instagram. E com isso a gente consegue melhorar bastante o nosso projeto aí. Tá vendo que legal? Então, é para isso que a gente fala, né, da questão de inteligência artificial. Ela não veio para tirar o nosso trabalho como design ou piorar a nossa situação, assim, né? Ela veio para nos ajudar, tá vendo? Ela veio para nos ajudar a ser mais produtivo. Essa aqui eu até gostei melhor, parece que ela tá com uma textura melhor de pele, mas não tá tão feliz, né? E se a gente quer fazer um fly de venda, acho que trazer a essência, né, da pessoa um pouco mais feliz, eu acho que é melhor, tá bom? E assim, aqui eu não vou abordar técnicas. Se vocês quiserem, vocês colocam aqui no comentário que eu até posso trazer um pouco mais, explicando um pouco mais de engenharia de prompt e tal. Mas a gente tem nosso curso, tá? Vou deixar o link na descrição de inteligência artificial, ele tá até na promoção. E isso daí vai ajudar bastante, tá bom? Para vocês criarem. Eu ensino a vender arte, ganhar dinheiro com inteligência artificial. Eu ensino bastante coisa, tá bom? E o curso é bem completo e ele ainda está em gravações de mais aulas ainda. Beleza? Então aqui, ó, tá bacana, tá legal. Então a gente vai para a segunda ferramenta, porque a primeira a gente já foi, certo? Então qual que é a segunda ferramenta? A segunda ferramenta vai ser o Leonardo aí, que é uma geração de imagem também, certo? Ó, eu tenho a assinatura do Midjourney e tenho a assinatura do Leonardo, tá bom? Mas eu vou pegar o mesmo prompt aqui, ó, pra gente gerar um no Leonardo aqui. Como é que eu faço para gerar no Leonardo? Assim que eu abro aqui, né? Eu tenho aqui a aba à esquerda, onde tem o home, a comunidade do feed, né? São as artes aí e tal. Eu vou vir aqui, ó, em imagem generativa, tá vendo? Aqui, vou mostrar as últimas imagens que a gente fez, ó. Essa aí a Andrea que fez, tá vendo que linda? Jesus Cristo. Olha as imagens que ela fez aí, tá vendo? Então, assim, gente, olha o poder disso daqui. Tá vendo? Então, assim, são técnicas, né, de melhoria, né? Ó, tá vendo? Ó, são técnicas, né? Então, com isso, vocês conseguem agregar muito valor, né, pra arte de vocês. Vamos lá. Feito isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar o Proto Realista, tá na versão 2, né, pra quem é pago. Vou ativar ele aqui. Vou deixar o Okimi ativado também, não vou deixar ela pública. Vou vir aqui, ó, e vou jogar o meu prompt aqui, que é o mesmo que a gente fez no Midjourney, tá? Nessa parte aqui, ó, eu tenho o estilo, né? Cinematográfica, criativo, fashion. Vou deixar em cinematográfico mesmo. Ele vai gastar 16 token, tá? Ele gera token, né? Ele gasta token para poder gerar. Eu tenho uns 6 mil. Vai renovar em 5 dias, tá? Então, falar para André ele até lá gastar também, porque em 5 dias vai renovar. E aqui eu não vou mexer mais nada. Só vou jogar ele aqui, né? Deixei em cinematográfico. Vou dar um gerar aqui, ó. Tá vendo que ele tá nesse ângulo aqui? Talvez não seja o melhor, tá? Até porque, pelos meus testes, quando você gera imagem de pessoas e full screen 16:9, não traz às vezes um resultado muito bacana. Por quê? Porque às vezes fica cortado. Mas vamos ver aqui como é que tá a versão V2 aí, tá? Não testei ela ainda. Olha lá, ficou legal. Tá vendo que eu falei que ficou cortado, ó? Mas ficou bacana, a gente pode aumentar a qualidade depois dela. Mas ficou legal também para fazer uma arte também, ó, tá bom? Ficou bem realista, tá vendo, ó? Pode ver, ó, que ele traz mais imperfeições de pele do que o próprio Midjourney,
tá? Tá vendo? Aqui parece que, né, a pele da mulher aqui é mais perfeita. Por quê? Porque ele traz esse ar de design, de foto editada. E aqui ele traz uma foto um pouco mais realista, né? Mas ficou muito legal. E aqui tem algumas opções que você pode dar upscale, melhorar a qualidade e tal, mas não é o intuito dessa aula. O que eu vou fazer aqui é mudar o tamanho dela. Ela tá de, cadê? 1024 por 576. Então eu vou trazer um tamanho de 768 por 1024, tá? Vou dar um gerar de novo aqui. Tá vendo? Ele vai trazer um pouco mais ela mais compridinha aqui. Facilita e eu acredito que vai cortar menos a parte de cima. Se cortar também, a gente pode editar também. Mas ficou bem bacana também pra gente poder criar o nosso projeto aí. Se a gente fosse fazer um cliente aí. Olha, ó, já ficou bem melhor, tá vendo? Como eu falo pra vocês, ó. Quando a gente traz ela em full screen 16:9 ou uma perspectiva próxima, né? Ele tende a cortar um pouco as partes. Pode ser que para uma arte que eu vou criar, daqui fique legal, tá? Não fique ruim essa parte cortada, porque pode ser que eu não precise usar essa parte da cabeça, tá? Mas essa daqui, ó, se vocês pararem para olhar, já tá muito melhor, tá vendo? Eu posso fazer o recorte aqui e tal, né? E fazer uma arte aí para loja de fone de ouvido, loja de internet, né? Flyer de internet, tá vendo? E entre outras coisas também, não só isso também. Mas ficou muito legal, tá vendo? Ficou bem bacana também. Então esse daqui é o Leonardo, tá? Eu vou deixar o link na descrição de todas as ferramentas para facilitar para vocês, tá bom? Não vou ganhar nada com isso, não é indicação, aqui nenhum link vai ter link de afiliado, nada, só o link direto que vocês vão poder utilizar aí, tá bom? Então pratiquem aí, acessem, aqui é simples, como eu falei, assim que você entrar aqui você vai ganhar 150 tokens. Você vai vir aqui, ó, imagem generativa, né? E aqui você pode, se eu desativar aqui, ó, eu posso escolher um modelo, tá vendo? Se eu vir aqui, ó, eu posso escolher um modelo que eu tenho aqui, ó. Tá? Então eu posso escolher deixa eu escolher um aqui, ó. 3D Animation Style. Eu vou ativar ele só pra gente ver como é que vai ficar ele, tá? O Alquimia tá ativado, eu vou desativar o Alquimia. Tá só o Leonardo, só pra vocês verem a diferença. Eu vou gerar duas aqui, ó, tá vendo? Aqui eu posso escolher a quantidade também. Lógico, quanto mais você aumentar aqui, né, mais crédito você gasta. Então aqui, ó, provavelmente ele não vai trazer um resultado tão legal. Por quê? Primeiro porque o fotorrealista está desativado, o alquimia, o prompt mágico, né, que ele ajuda um pouco mais no prompt. Posso até ativar o prompt mágico aqui e gerar mais duas. Tá vendo? Ah, gerou, só que ele duplicou a cabeça, tá vendo? Se eu quisesse... aqui, essa aqui ficou legal, porque essa daqui eu posso recortar, certo? Ó, ficou bem bacaninha, eu posso recortar facilmente essa segunda cabeça. Essa daqui já ficou ruim para recortar. Mas eu posso também tirar a cabeça duplicada. Vem aqui, ó, vendo? Adicionar negativo prompt. Eu venho aqui, ó, e coloco o duplicate, que é para duplicar a cabeça. E vou gerar de novo. Só que agora eu tô gerando com o prompt mágico ativado. Bom, então isso vai melhorar o nosso prompt, vai melhorar a qualidade da geração do nosso prompt, tá bom? Vamos ver aí qual é o resultado que ele vai dar aí para nós. Porque tá bem rápido, não tá demorando muito não. Essa aqui ficou muito legal. Recortar aqui eu posso realmente fazer uma arte bem bacana. Eu falei tá demorando, mas é por causa do prompt aqui. Ó, ele duplicou, tá? Mas dá para melhorar o prompt, tá bom? Um prompt negativo eu falo, tá? Dá para melhorar. Essa daqui ficou ruim. Dá para arrumar aqui no Photoshop? Dá, mas aí a gente gera outra, tá bom? Gera outra. Aqui, ó, o que eu vou fazer aqui para gerar só mais uma, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, duas cabeças, erros, imperfeições, duplicação. Deixa só isso, porque isso daqui é o que eu não quero que ele faça. Então eu venho aqui, ó, e jogo aqui, ó, vírgula, e jogo. Para quê? Para que ele não gere essa imperfeição. Vamos ver agora se vai gerar. Vou dar uma pausada e volto quando ele... Não vou pausar não, deixa ele rodar aí. Vamos falar que eu alterei, que eu mexi, então vamos deixar assim mesmo. Mas olha o resultado, né, que a gente consegue, né? Fazer com
com a arte nossa aí. Então, assim, como eu falo, né? A inteligência veio para nos ajudar, não veio para tomar nosso lugar. Ela veio mais para que a gente consiga, tá vendo? Já não duplicou, tá vendo? Tem algumas imperfeiçõezinhas. Na verdade, nem tem, né? Porque é a questão do cabelo dela que ele trouxe, tá? Um estilo. Mas eu curti bastante, ficou bem legal, tá? Ficou bem legal essa daqui. Essa daqui também ficou muito legal. E lembrando, como eu coloquei o fundo branco isolado, ele traz um equilíbrio no fundo. E isso daqui, qualquer ferramenta de inteligência aí, como do Canva, do Photoshop, ou até na caneta, você consegue recortar facilmente. Por quê? Porque o fundo é branco isolado, então eu consigo realmente... Ele tem contraste, né? Ó, se a gente olhar aqui, tem contraste entre o cabelo, entre o fone e o fundo. Então eu consigo recortar. Mas olha que legal essa aqui. Essa aqui ficou muito bacana. Pra gente fazer uma arte aí de velocidade, de internet, de games, tá vendo? Então é isso. Então essa aqui foi a segunda ferramenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta também. A gente vai para a terceira. A terceira não é de geração de imagem, porém ela também tem uma geração de imagem, tá? Que é o famoso chat GPT, né? É o chat do OpenAI. Vamos lá, eu tenho assinatura, tá? Então tá ativado aqui o 4, eu vou desativar, vou colocar o 3 mesmo, só para poder a gente fazer junto. E o que acontece? Desculpa aí, pessoal. O que acontece? Para que eu uso ela? Eu uso ela mais para poder me trazer roteiros, para me trazer headlines, né? Que são CTAs, palavras-chave. Eu posso ganhar dinheiro com isso daqui, gente, fazendo copy para cliente, tá bom? Se vocês quiserem uma aula mais aprofundada sobre isso, vocês comentem aí, eu trago ela sem problema nenhum, tá bom? Então, assim, primeiro vamos lá, eu quero fazer uma arte, lembra? Então vamos lá, ó. Vou colocar sempre assim, olá. Vou fazer uma arte no Photoshop sobre venda de internet acabou. Tá. Certo? Então vamos lá. Crie um nome para a empresa, certo? Vírgula. Crie também as CTAs atraente e que querem conversão. Vou deixar os erros também, porque ele arruma também, tá? Então vamos dar um enter aí. Então assim, olha lá, ao lado de mim, claro, eu vou te ajudar com isso. Que tal o nome Fiber Connect? Fiber Connect, para empresa de venda de internet a cabo. Agora, algumas CTAs atraentes que gerem conversão pode ser. Conecte-se à vontade. Conecte-se à velocidade máxima com a Fiber Connect. Desbloqueie um poder da internet rápida. Junte-se à Fiber Connect hoje. Faça download sem limites com a Fiber Connect. Seja rápido, assine agora. Não perca mais tempo esperando. Mude para a Fiber Connect e acelere a sua vida online. Libera o potencial da sua conexão. Escolha a Fiber Connect e navegue sem interrupções. Tá vendo então o quanto isso daqui me agiliza tempo e ganha? Porque assim, eu posso fazer hoje uma arte para um cliente e oferecer para ele copy gratuita. Ah, eu vou cobrar, sei lá, R$200 para fazer uma arte e eu te dou a copy gratuita. Cara, o cara vai fechar. Tá? Isso é nítido, tá? Então assim, é lógico, existe prompts avançados para você fazer isso, para você gerar uma copy melhor, uma atratividade melhor, porém não é o foco dessa aula aqui. Se quiser, você me fala. Mas eu tenho um curso também, como eu já falei, que eu ensino lá. Inclusive vai sair aula, provavelmente essa semana, mais sobre chat GPT. Tá bom? Então agora eu vou fazer assim, ó. Crie ofertas de preço com velocidades diferentes. Pelo menos 3 planos. Eu tô falando o que pra ele? Pra ele criar os planos pra mim agora. Plano básico, surfista digital. Velocidade 50 MB, preço R$ 59,90 por mês. Navegue com rapidez e estabilidade por apenas R$ 59 por mês, com um plano básico da Fiber Connect. Assine agora e comece a navegar sem limites. Olha isso, né, gente? Olha isso. Plano padrão, navegador ágil. Aí é 100 MB, 79. Plano Premium, mestre da velocidade, 300 MB, R$ 99,90. Isso aqui você pode ajustar, né? Eu posso colocar para ele o que eu quero. Ah, eu quero 3 planos, mas eu quero o plano de 100 MB
300 e de 1 giga, de 1 tera, né? De 1 giga, né, na verdade. Ou de 500 mega, de 600 mega, entendeu? Eu posso criar para ele. Então, assim, eu já tenho toda a minha estrutura para eu poder fazer o meu flyer, certo? Agora eu vou falar para ele, me dê sugestão de elementos para eu colocar no flyer e também cores. Olha isso. Claro, aqui está, né, algumas sugestões. Ícone de conexão, né, representadas visuais de conexão na internet, com linhas conectando ou ícones de Wi-Fi. Imagem de dispositivo, computador, laptop, smartphone, tablet, etc. Para mostrar como a internet pode ser acessada em diferentes dispositivos. Gráfico de velocidade. Pessoas felizes, tá vendo? Usando a internet. Então foi o que eu falei no fone de ouvido ali e tal. Cores. Posso fazer azul, verde, laranja, branco, cinza, né? E entre outras cores. Então, gente, olha o quanto isso é legal, né? Olha o quanto isso é bacana, né? Então aqui, ó, se eu voltar aqui, ó, não, na verdade eu vou voltar aqui, ó. Tá, então essa aqui foi a ferramenta que eu falei para você, do ChatGPT, para você criar o roteiro, criar a CTAs, né? Vocês criarem a ofertas, para vocês prepararem, né, o projeto de vocês com a headline certo, né? Com a CTA certo. Isso vai, com certeza, vai atrair mais gente para vocês, tá bom? Mais cliente para vocês. Agora, vamos só mudar aqui pro 4, por quê? Porque aproveitar e falar do Dali. Dali é um gerador de imagem, onde no chat GPT-4 eu consigo fazer as gerações. Então vamos lá. Crie uma foto de uma mulher feliz e sorrindo, de fone de ouvido, com fundo branco isolado, no centro do Canva. Canva. A foto precisa ser a foto precisa ser ultra realista e qualidade. Tirada de uma câmera profissional. Vamos ver se ele vai gerar a imagem. Então, assim, para gerar a imagem aqui, você precisa ter o chat GPT pago. Mas para vocês gerarem as escritas do flyer, tá aqui. E até a ideia, né? Porque como eu falei para vocês, lá ele mostrou a ideia, né? Ele mostrou que eu poderia colocar um ícone, uma mulher. Então eu falei, puta, hoje eu não sei o que eu vou fazer. Nossa, eu tô com dúvida, tal. Joga no chat GPT e fala, me dê uma ideia para eu criar um flyer e tal, entendeu? Então isso vai ajudar para vocês, né? Olha, já gerou a imagem. Olha lá, ficou bem bacana. Tem algumas imperfeições, né? Dá pra gente corrigir, dá. Mas ficou legal. Eu vou até salvar essa imagem. Pra quê? Pra depois a gente fazer uma... Desculpa, pessoal. Pra gente depois mostrar uma ferramenta aqui, ó. Mas ficou legal, tá bom? Olha lá, ficou bacana. Cortou aqui em cima, mas tá legal. Eu posso ir ajustando isso daqui, tá bom? Então essa aqui foi a outra ferramenta. A próxima ferramenta também vai ser um gerador de imagem. Que vai ser essa daqui, ó. Art, tá? Ela também é gratuita, gera 150 tokens por dia, tá bom? Fotos. Também tem alguns modelos aqui. Ele é bem próximo do Leonardo, tá bom? Na forma de gerar. Vou criar aqui, ó, um rapaz de barba curta e cabelos pretos. Só pra gente gerar rapidinho aqui, tá? A gente vai vir aqui no gerador. E como é que eu faço para gerar aqui? Eu venho aqui em criar. Se eu clicar em criar, ele fala aqui e tal, né? Ativar agora, que é o VIP, né? Que é o pago, né? Mas aí eu posso... Aqui foram algumas imagens que eu já gerei. Então, antes eu vim aqui, ó, eu posso inserir meu prompt aqui embaixo, tá vendo? Eu gero o prompt aqui embaixo. Vem aqui, ó, eu posso alterar o modelo que eu quero, né? Então eu posso pegar um modelo, deixa eu ver, o Dance Shape é legal. Vou pegar esse aqui, ó, Realistic Vision, tá? Vou deixar ele e vou dar um gerar aqui, sem mexer em nada, tá? Porque, como eu falei, a aula em si não é pra ensinar a gerar e tal. Eu só vou pausar aqui pra não demorar muito, tá bom? Porque a aula já tá ficando com 24 minutos aí. Quando eu terminar aqui, eu volto, beleza? Bom, já gerou aqui, né? Então a gente volta aqui, ó, que legal. Bacana as fotos aí, tá vendo? Tamanho pequeno, a gente pode dar o upscale, né? Mas gerou o que eu queria, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, né, uma geração de imagem, posso dar um upscale aqui, tá vendo? Upscale.
Ele vai pra 4.096 por 4.096 pixels, mas gerou o que eu queria, né? Um cara de barba curta, tudo bem que não tá tão grande, mas também não tá tão pequeno. E o cabelo preto. Bom, então essa aí, ó, é a C-Art, tá bom? Então dá pra gerar fácil aí. Aqui você, como eu falei, vocês alteram o modelo aqui, ó. Tem vários modelos aqui, ó. Tem até mais aqui embaixo. Tem estilo Disney Pixel, o pessoal gosta bastante. Tem o Dri Shape, que é mais pra foto. Tem de anime, né? Tem alguns aqui, ó, que foi os últimos que eu usei, né? Tem os meus favoritos, os modelos, tá? E mais recomendações aí que tem bastante aqui. Aqui é NFC, né? Que são modelos sexuais, então por isso que ele trava, tá? Esse daqui é o C-Art, ele traz muito essa questão de sexualidade. Quase eu não uso ele, dificilmente eu uso ele, mas dá pra vocês usarem aí também, beleza? Então é isso, né? Vamos lá, porque a gente tem bastante ainda. A gente tá apenas na quarta, né? Dando sequência aqui, a próxima vai ser o nosso curso. Vou mostrar pra vocês rapidinho aí. Alunos. Por quê? Pra vocês poderem também, vocês têm que aprender, né? Então, ó, vou logar aqui. Tá? Tem um acesso gratuito, só clicar aqui. Vou deixar o link na descrição também. Bom, ó, tem o nosso curso aí, tá bom? Ó, a gente descendo aqui, ó, a gente tem sobre inteligência artificial, tá vendo? Tá liberado pra mim, porém ele é pago, né? Essa parte aqui, ó, ela é gratuita. Tá vendo? Todas essas aulas aqui são gratuitas. Ó, acesso gratuito, ó, estarem para todos. Porém, desse aqui, ó, vocês podem clicar. Eu vou deixar um link na descrição, tá? Eu vou deixar também um link para falar comigo no WhatsApp, porque você tá vendo essa aula aqui e você quiser comprar o curso no Pix, tá? Hoje ele custa, se eu não me engano, tá 197. No Pix eu consigo fazer para vocês R$ 97, tá bom? Então, entre em contato comigo, que eu faço lá, vocês fazem o Pix e eu faço a liberação. Tá bom? Tem muita aula, gente, muita aula, tá? Ó. Tem o... Aqui é o Vitalício, né? Aqui, ó. Tem o início, live com os alunos, fundamento de IA, engenharia de prompt, caixa preta do chat GPT, seja expert no Midjourney, aumente o tamanho e qualidade, né? Ah, tá, o Leonardo aí, o C-Art, o Prompt Hut, eu não trouxe ele, mas tem aqui aula. Aprenda estalos, iluminação, câmeras, paleta de cores, como criar alimentos, né? Como criar animais. Alguma dessas aulas que a gente vai adicionar essa semana, ou na próxima semana. Como criar personagens 3D, estilo Pixar, né? Entre outras coisas aí, tá bom? Tem muita, ó, o tanto de módulo, ó. Como ganhar dinheiro com IA, como usar IA na Adobe, tá? Ó, tem muita coisa e tem como criar textura e o baixar arquivos, tá bom? Então fiquem à vontade aí. Se quiserem aí, R$ 97, gente, por a quantidade que tem aqui é surreal, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima é uma inteligência artificial brasileira, ilimitada e gratuita, que é o Squad AI. Ó, tá vendo? O Squad AI, vou deixar o link também na descrição. A gente vai clicar em entrar. Eu vou criar uma conta aqui rapidinho pra vocês verem. É só clicar aqui, ó. Vou pegar esse Design Bravo VIP mesmo. Continuar. Nome do usuário. Design Bravo. Criando a conta pra vocês verem como é que é fácil, tá? Ó, criou a conta, clicou aqui, ele vai pra lá. Como é que eu faço aqui? O legal dele, como ele é brasileiro, eu posso gerar imagens com prompt em português. E ele também tem um troca de rosto, tá? Que é bem bacana. Tem uma aula no meu canal, vou deixar aqui um card, deve aparecer aqui na direita, sobre como usar ela, tá? Ó, vou clicar aqui em gerar imagem, ó. Migramos. E ao prosseguir, você utilizará o Squad AI V1, não o V2. Beleza, entendi. Então vamos colocar aqui, ó, estilo. Vou pegar, só tem 2 estilos por enquanto, foto realista. E vamos colocar de novo lá. Fotografia de uma mulher de cabelos rosa, feliz, sorrindo, com fone, centralizada no Canva e fundo branco isolado. Eu posso colocar aqui, ó, 8K, realista, ultra qualidade, ultra
Aqui é o prompt negativo, igual o Leonardo, eu posso colocar o que eu não quero. E aqui é o tamanho, tá? E vou dar um criar. Vou gerar quadrada mesmo, tá? Vamos ver aí, ele tá passando por várias atualizações essa ferramenta, então às vezes pode demorar um pouquinho. Clique 2 vezes para jogar, não vou jogar, mas aqui é para vocês jogarem, né? Ela é gratuita, como eu falei, e brasileira. Se você fazer uma doação, vocês podem doar por aqui, ó. Tá? Mas ela é ilimitada, tá? E vocês podem usar ela de forma comercial. Todas essas que eu passei para vocês até agora, vocês podem usar ela de forma comercial, tá bom? Só o C-Art, que eu não me engano, eu acho que no módulo gratuito você não pode usar ela de forma comercial. Antigamente pode, mas depois eu dou uma olhadinha. Porém, o Midjourney, o Leonardo, tudo você pode usar de forma comercial. Olha lá, ficou muito legal a imagem, bacana, tá? Ó, ficou legal, eu vou até baixar ela depois pra gente fazer, eu vou mostrar outra ferramenta de novo depois. Ó, mas ficou muito legal, tá vendo? E assim você vai gerando. Se vocês virem aqui no seu conteúdo, vai mostrar tudo que você já gerou. Se você vir em início, né, aí você pode gerar a imagem ou trocar o rosto, tá? Então, muito legal, certo? Poderia vir aqui de novo, ó, né, e criar uma outra, estilo anime e tal, mas aqui eu não vou me aprofundar muito, porque já tem uma aula aqui explicando. Vou deixar no card, e vocês podem olhar lá. Mas é uma ferramenta muito bacana, que você pode usar ela de forma gratuita, certo? Ilimitada, não tem limite para gerar. Ela tem no Discord também. Ela pode ser gerada no Discord também. Bom, e aqui você consegue ver o projeto, tá vendo? Bem legal, né? De um atendimento. Não ficou muito legal, porque esse estilo de headset aqui, né? Onde tem o fonezinho aqui, mais para atendente, né? Então, mas tudo bem, você pode fazer uma arte estilo atendente, tá bom? Então essa aqui foi a nossa quinta ferramenta. Agora a gente vai falar da sexta ferramenta, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. Que é o FreePic. Ah, o FreePic não é para baixar a imagem? É, Ademir, só que ele tem, deixa eu logar aqui. Ele tem um gerador de imagem também por inteligência. Como é que eu faço para acessar ele? Gratuito, se eu não me engano, acho que é 20 ou é 30 tokens por dia, tá? No pago eu tenho mais. Ó, eu vou vir aqui na página do FreePic, vou vir aqui em Tools, né, que é ferramentas, vou vir aqui, ó, aí, imagens generativas. Vou clicar aqui, ele vai abrir uma outra, tá vendo? Uma outra tela, e eu tenho 4.000 créditos por dia. Aqui alguns testes que eu tava fazendo, tá vendo? E aqui é bem legal também, só que aqui funciona melhor em inglês, né? Então vamos ver aqui, é um rapaz e tal, vamos deixar isso aqui mesmo, copiar. Vou jogar ela aqui, certo? E agora o que eu posso fazer? Eu posso escolher o tamanho, certo? Ó, eu quero portrait, que é mais comprido. Eu quero uma foto, eu quero cor, eu quero... Deixa eu pegar essa aqui, orange. Os o frame, uma macro. Tá vendo? Aqui são estilos, tá? Então pode ver que ele adicionou estilos aqui, tá vendo? Então agora eu venho aqui e ponho gerar. Ele vai gerar 4, tá? Não tem como eu escolher a quantidade. Mas olha aí, ó. Gastou 4, só que eu tenho 4.000 por dia, né? Então 4.000 créditos por dia, gente, é muita coisa. Olha, ó, ficou bem bacana. Bem bacana. Essa aqui ficou muito legal, com iluminação muito top. Olha isso aqui. Olha a qualidade disso aqui também, ó. Vendo? Muito legal. Muito legal. Na hora de baixar aqui, tem um segredinho. Quem é premium, eu posso baixar ela já em upscale, tá vendo? Eu posso baixar ela em 3072 por 5.376 pixels. Então quer dizer que o quê? Eu não preciso aumentar a qualidade dela, porque eu já estou baixando ela em Full HD, né? Em alta qualidade. Mas se vocês olharem aqui, ó, eu tenho imagens perfeitas, tá vendo? Perfeitas, ó. Ó, perfeito. Vamos gerar outra? Vamos pegar aqui, ó. Pegar o prompt aqui. Vamos gerar outra aqui. Só que aqui agora em macro, eu vou deixar em macro. Vou deixar em estúdio. Não, vou deixar essa aqui mesmo. Vou deixar do jeito que tá, tá? Vou deixar do jeito que tá. Vamos dar um gerar de novo aí pra gente ver o nosso resultado. Então, gente, ó. Só imagem de alta qualidade, tá vendo? Que ajuda bastante na criação de vocês aí. Olha lá, ficou muito legal também. Ficou muito bacana também. Aí, ó, bem bacana. Ah, Ademir, aqui tá cortado. Beleza, mas no fly que eu vou fazer, eu posso esconder isso. Tá com uma imperfeiçãozinha no olho aqui, dá pra corrigir. Tá? Essa aqui já ficou melhor. O olho tá mais ok. Tá vendo? Ó? E a gente tem gerações de imagens, tá? Forma bacana, tá? E eu posso utilizar ela
nos meus projetos. Lembra? Eu tô fazendo isso aqui como eu tô simulando que eu fosse fazer uma arte pra internet. Mas lembra que se eu for no chat GPT, eu colocar, me dê uma ideia para criar um flyer para uma loja de celular. Ele vai me dar uma ideia ali. Com base naquilo, eu vou criando meus prompts, tá bom? Mas ficou muito legal, certo? Ó. E umas outras que eu tinha gerado, ó. Tá vendo? Bem bacana, né, ó? Bem bacana. Tinha gerado aí, tá vendo? Então, gente, essa ferramenta aqui também é muito bacana. Pouca gente sabe, tá? Eles não divulgam muito, tá? Ó, ele tem o Speak, texto para imagem e o Reimagine que tá em beta. Reimagine, não lembro como é que é. Ah, tá. É pra você sobe uma imagem e você reimagina ela, tá? Não vou falar, porque não é a ideia aqui. Aqui é para vocês, né, fazer um desenho, tá vendo, ó? Ele faz automático, então se eu tá aqui, ó, por exemplo, ó, vai mexer nessa daqui, tá vendo que ele mexeu? Então se eu vir aqui, ó, eu criar sei lá, lá, ele criou um outro aqui, tá vendo? Eu posso ir fazendo esse aqui, ó, tá vendo? Lembrando, como eu falei pra vocês, se vocês quiserem, vocês podem me falar. Vou trazendo mais aulas aí. Deixa no comentário aí que eu... Ah, Ademir, eu queria aprender mais tal ferramenta. Posso trazer pra vocês, tá bom? E se quiserem também vem pro curso, tá? Então, ó, bem bacana aí, ó. Ele vai adicionando, tá vendo? Ele vai adicionando essas vivas, né? E aqui é o tanto que você quer, né? Quer aí, ó. Né? Imaginação dele. Se eu diminuir aqui, ó, 14, olha lá, tá vendo? Ele vai trazer mais próximo do desenho aqui. Quanto mais eu aumentar, né? Mais a imaginação dele, ó, mais a imaginação dele vai florar, né, ó. Tá, tô trocando a luz, tá vendo? Que bacana, ficou muito legal, certo? Então vamos pra próxima aí, pra gente não perder tempo. A próxima é o Firefly da Adobe, que é um gerador de imagem também, tá bom? Ó, aqui é a versão 2, né, que tá em teste ainda. Fica em pessoas, ó, ele começa a mostrar, tá vendo? Ó, versão 1, versão 2. Tá? Eles ainda tem que melhorar bastante coisa aí, mas dá pra gerar. Vamos pegar aqui, ó, um prompt aqui, é o que a gente tá usando aqui. Vou vir aqui, ó, vou gerar aqui, ó, dar um gerar. Automaticamente ele sobe pra cá, tá? Já tá na versão 2, porque já tá setado aqui. E aqui é a mesma coisa bem próximo do Free Pick, né? A gente tem todo o controle aqui, ó, na barra lateral, né? Ó, tá bem, né? Bem estilo adolescente, né? Com espinhas e tal, tudo, mas não ficou ruim, não. Só que assim, ó, ele tá em foto, estilo, né? Efeitos, na verdade. Efeito... Só um minutinho, pessoal. Bom, então a gente pode aqui, ó, efeito, né? Cor e tom. Cor e tom eu posso colocar um tom frio, tá vendo? Um dourado, monocromático, cor suave. Vou colocar uma cor suave. Iluminação eu posso deixar uma exposição longa. Iluminação dramática acho que não faz muito sentido. Eu vou colocar luz forte. E composição, close-up, que é a câmera, tá? E agora eu posso gerar novamente. Tá vendo que ele colocou os filtros aqui embaixo? Como eu falei, é bem próximo do... Tá vendo? Vai colocando os filtros aqui embaixo, ó. E ele vai, né, reimaginando para poder recriar. E aqui a intensidade e tal, tudo. Mas como eu falei, né, a ideia disso aqui é mostrar as ferramentas para vocês. Não ensinar em si 100% dela. Então se vocês quiserem, deixa um comentário aí que a gente traz para vocês. Aí, ó. Gerou umas imagens legal, né? Bem, assim, real, né? Porque tem bastante imperfeições na pele, isso aqui a gente tem que arrumar. Mas aí, ó, já consegue gerar alguns resultados bacana também. Tá vendo? Consegue gerar alguns resultados legais, tá? Então é isso, mais uma ferramenta aí. Vamos para a próxima, a gente vai falar agora sobre como a gente aumentar a qualidade de uma imagem, tá? Eu tenho uma aula no meu curso só disso aqui, tá? Mas, ó, aqui a gente tem o Convert DPI, o link também vai ficar na descrição. Onde a gente tem aqui, ó, o formato que eu quero converter, que eu quero converter como ela é. Então, do jeito que eu jogar aqui, se ela for PNG, ela vai converter em PNG. Se ela é JPEG, ela vai ficar JPEG. Mas aqui, vamos deixar do jeito que ela tá. Aqui eu tenho a quantidade de DPI, né? Vou deixar em 300 e aqui o tamanho. Então, se eu colocar aqui, ó, 5000,
Eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu até abrir aqui rapidinho, mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Vou gerar essa imagem aqui, ó, vou pegar essa daqui mesmo, do FreePic. Foi. Ó, vou dar um botão direito aqui, ó, propriedade. Ó, se eu vim aqui nela, ó, na verdade eu posso até abrir, que eu acho que vai ficar melhor pra vocês aqui. Se eu mostrar essa imagem aqui, ó, e eu vim aqui, ó, nesse ícone aqui, posso ver que ela contém 1024 por 1024, 1.4 mega, 96 dpi, 24 bits. É muito pequeno, certo? Ela não tem muita qualidade. Então, se eu pegar aqui, ó, arrastar pra cá, tá vendo, ó, 5300 dpi, ele vai subir ela, vai converter ela, tá? Depois que ela converter, ele vai devolver ela no tamanho original. Isso daqui, ele faz basicamente o que o Gigapixel faz, porém, né, o Gigapixel tem mais liberdade para mexer em outras coisas. Download da imagem, eu clico em download da imagem, venho aqui e coloco foto 2. Vocês viram aqui, foto 2. Eu vou abrir agora a foto 2 aqui, ó. Olha o tamanho dela que ela já abriu, certo? Ó, se vocês verem, ó, já tá bem maior, tá vendo? Tá vendo que ele trouxe algumas imperfeições aqui, ó, tá? Mas isso daqui é por causa e tem alguns erros nas gerações ainda, mas isso aqui eu consigo corrigir depois no Photoshop. Mas se vocês virem aqui, ó, clicar aqui, ó, olha a informação, 5000 por 5000, 13 megapixels com 300 dpi. Então eu já tenho uma imagem que saiu de 1024 para 5 megapixels, 5 vezes maior. Eu tenho uma mais qualidade, lógico, né, para poder trabalhar. Então eu posso ir no Photoshop, corrigir a pele e tal. Isso daqui funciona para qualquer imagem, não só do FreePic, tá? Qualquer imagem que eu jogar aqui, ele faz a conversão, tá? Então isso daqui ajuda muito, por quê? Porque na maioria das vezes, dependendo da ferramenta, quando você dá o upscale, ele às vezes distorce um pouco a imagem, você perde um pouco de qualidade na imagem, e nessa daqui você não perde tanta qualidade, né? Você aumenta ela, tá? E ela é gratuito também, tá? Pode jogar até 50 arquivos de uma única vez aqui, tá bom? Então isso aqui é muito bacana, acho que é bem legal, tá? Vai ficar a dica para vocês aí, como essa dica bônus, porque isso daqui ajuda muito, tá? Muito, muito mesmo. Então vamos para a próxima, a penúltima aí, que é um concorrente, que ainda não tá à altura, mas é um concorrente de peso, do ChatGPT. Antigamente era o Bard, né? E agora é o Gemini. Sei lá, Gemini. Então aqui, ó, vou deixar o link também, e ele funciona basicamente da mesma forma que é o ChatGPT. Então se eu vim aqui no chat, aqui, ó, e eu colocar aqui, ó, crie um roteiro para criação de uma imagem para criar um flyer de venda internet a cabo no Photoshop com CTA e também oferta anos, tá? E vamos ver o que ele vai me dizer aqui, ó. Roteiro para criação, objetivo, criar um flyer e tal. Público-alvo, residente de Diadema, estado de São Paulo, Brasil, buscando internet a cabo. Por quê? Porque eu moro em Diadema, né? Todo mundo sabe. Tamanho do flyer, aí ele fala aqui, né? Um A4, não é muito o que eu queria aqui, né? Mas, software. Como eu falei, um roteiro, né? Ele tá criando mais ou menos um roteiro do que eu preciso aqui. Imagem, foto de alta qualidade de um modem Wi-Fi moderno e elegante. Foto de uma família feliz utilizando a internet a cabo com diferentes dispositivos, celular, tablet e notebook. Foto de um bairro residencial em Diadema, São Paulo. Textos, título principal, internet e cabo. Navegue com mais velocidade e tal. Isso aqui são as CTAs, né? Destaque dos planos, plano básico, ideal para navegar. Ele não me trouxe o preço, tá vendo? Aí eu teria que ficar pedindo para ele, gere os preços e tal. Então assim, no ChatGPT ele já é um pouco mais, né, mais treinado para isso. Mas aqui também a gente pode usar bastante coisa, né? Criação dos textos, utilize fontes legíveis. Então assim, ele criou todo um roteiro, ele trouxe assim os planos aqui, ó. Tá vendo? Cara, bem completo isso aqui, tá? Ficou bem legal, ó. Considerações. Esse roteiro é apenas uma guia e você poderá adaptá-lo de acordo com as suas necessidades e preferências, tá vendo? Então, assim, não, para mim o do ChatGPT ficou melhor, porém, mais direto ao ponto, né? Mas aqui também não ficou ruim, não. Então, aqui eu tenho um roteiro para criar uma arte, seja para um cliente, seja para o meu portfólio, eu já tenho um roteiro. Se eu posso vir aqui, ó, aqui são outras, tá?
Então, ele me traz três, né? Três tipos, tá? De geração eu posso escolher. Eu posso vir aqui e copiar, certo? Posso copiar isso daqui, ó. Certo? Posso copiar. Ou eu posso vir aqui, ó, compartilhar e exportar. Posso vir aqui mais, copiar, ó. Jogar no bloco de nota e começar a fazer o meu projeto. E eu vou usando isso aqui como base, tá? Como se fosse realmente um roteiro, ó. Dicas adicionais: utilize uma paleta de cores que seja atraente e profissional. Mantenha um layout organizado e evite sobrecarregar o Fly com informações. Utilize CTA para direcionar o público para a ação desejada. Ligar, visitar o website, etc. Teste o Fly em diferentes dispositivos para garantir que eles sejam exibidos corretamente, tá? Então, assim, bacana, até curti, ficou legal, tá? Volto a falar, para mim o ChatGPT é um pouco melhor nesse quesito, mas esse aqui também não ficou ruim não, tá? Então, assim, mais uma ferramenta aí, vocês podem utilizar, tá? Para criar o trabalho de vocês. E vamos para a última aí, que não porque ela é a última, ela não seja a mais importante, mas é o Bing, né? Geração de imagem do Bing. Ele usa o Designir, né? Designir e o DALL-E 3, né? Que o DALL-E 3 é a geração de imagem do ChatGPT. Eu vou pegar aqui, ó, vou copiar esse texto aqui. Vamos dar um gerar aqui, ó. Só que o que acontece, né? Eu vou jogar aqui, vou ingressar e criar. O que acontece, que é o seguinte, eu tenho menos, como que fala? Menos coisas prontas para melhorar a imagem, né? Do que os outros, né? Tirando o Midjourney, porque o Midjourney eu tenho que colocar tudo no código. Isso aqui é bem próximo, tá? Eu não tenho nenhum lugarzinho aqui que eu posso colocar uma foto, se é isso, se é aquilo, tá? E aqui ele tem 15 gerações rápidas por dia, tá? Isso aqui confunde, não é 15 gerações por dia, são 15 gerações rápidas. Então não quer dizer que quando acabar os créditos vai parar de gerar. Não, vai gerar, só que vai ficar mais lento. Então aqui, ó, ficou bacana também as imagens, não ficou ruim não, né? Acho que até agora os melhores mesmo foi o Leonardo e o Midjourney. Essa aqui também ficou bem bacana, com a pele um pouco melhor. Se vocês olharem aqui, ó, 1024 por 1024, certo? Eu posso baixar ela e tal. Porém, depois eu vou dar uma olhadinha, mas deixa eu ver aqui. As crianças de conteúdo, informações, pelo que eu entendo, até uns dias atrás, Bing, você não pode usar as imagens de forma comercial, tá bom? Ele tem uns filtros aí chatinho que, se você, dependendo da imagem que você pede, ele fala que você não pode, porque isso viola as diretrizes. Vou dar um exemplo. Se eu colocar gera uma imagem do Leonardo, do Neymar Júnior, ele não vai gerar e vai falar que isso viola, tá? Por quê? Porque é um artista. É um artista, não, é um jogador de futebol, é famoso, então ele não gera, tá? Mas outras ferramentas você consegue gerar. Tá vendo? Ficou bem bacana, dá pra colocar. Eu posso apagar aqui o fundo, colocar ela no cantinho. Então isso aqui pra mim, independente, colocar as informações, fazer um background bem bacana. Então assim, com isso a gente consegue gerar as imagens. Então assim, mais uma ferramenta aí, né, que é o Bing. Lembrando, vou colocar aqui, ó, um cachorro estilo Disney Pixar Animation em um pôster filme com o texto. Aí eu posso colocar aqui, ó, entre parênteses, colocar brabo nosso curso, tá? Eu vou dar um enter aí, vamos ver se ele vai gerar. Lembrando, isso aqui não é um prompt ideal pra gente fazer esse tipo de coisa, tá? No meu curso eu ensino os parâmetros corretos, as palavras corretas para você gerar uma imagem de inteligência artificial melhor, né? Não só de Disney, mas de outros formatos. E lembrando que se quiser me chamar no Instagram, no WhatsApp, vou deixar o link. Eu vou fazer o curso de inteligência artificial, que ele é vitalício, por R$ 97,00 no Pix. Aí, ó, ficou legal, ó. Ele repetiu o A, né? Ficou brabo, mas não ficou ruim. Aqui eu poderia tirar e trocar, mas ficou bem legal, né? Nem bravo o cachorro tá, né? A cara dele. Isso aqui também não tem nada a ver de bravo, né? A carinha dele. Ele errou um pouquinho, tá? Nos textos, né? Nenhum texto ele acertou, mas dá pra arrumar isso aí de forma fácil, tá? Ó, bem legal, tá? Então, assim, é um gerador de imagem bacana, eu curto bastante também. Apesar que, como eu tenho o ChatGPT e a geração é do DALL-E 3, eu pegar esse texto aqui, ó, vou lá, ó, vou colocar aqui, ó, tá?
eu prefiro gerar por aqui do que gerar por aqui. Até porque aqui o modo rápido tem 14. Lá é ilimitado, né? Como eu pago, eu posso gerar. Mas os resultados ficaram bacana. Eu curti o resultado deles todos. E eu posso corrigir, melhorar. Posso recortar o cachorrinho, colocar em outro cenário, em outro lugar. Tá? Mas ficou bem bacana. Ficou bem legal. Vamos ver aqui, ele tá gerando ainda. Tá? Então assim, gente, essas aqui foram as ferramentas. Esperem aí pra gente ver o resultado. Então, espero que vocês tenham gostado. Aí, ó, ficou. Aí esse já deu certinho o nome certinho, ó. Brabo. E o cachorrinho estilo Disney mesmo, tá vendo? Aí aqui, ó, eu posso apagar, né? No Photoshop Disney, posso apagar esse rodapézinho aqui. Apagar esses textos, na verdade, deixar isso aqui e fazer. Como eu coloquei um pôster, ele traz estilo pôster, tá vendo? Esse quadradinho aqui, ó. Como se realmente fosse um pôster. Mas o resultado ficou bacana também, tá vendo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Te vejo na próxima aula. A gente vai voltar aí firme aí fazendo as aulas aí, flyer. Eu até fiz uma enquete lá e o pessoal não interagiu muito, então por enquanto eu vou segurar, que eu tava querendo voltar com as lives de alunos, né? A live de análise de inscritos, analisando as artes, mas o pessoal não interagiu muito, eu vou acabar segurando um pouco mais. A gente vai começar a trazer mais aulas aí. A gente vai integrar um pouco mais a questão de inteligência para criar as artes, então vou criar uma arte aqui, vou mostrar como fazer um BG, como criar um elemento. Então isso você acaba atrelando e saindo um pouco mais desses bancos de imagem pago, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo na próxima aula. Abraço e fui.